E tem algum bem aqui? Tem algum bem aqui? Gente, hoje quero falar sobre algo que talvez seja bem óbvio, mas às vezes não é tão óbvio. Porque eu quero falar sobre o homem. Quero falar sobre mim, sobre você. Eu acredito que o homem, quando ele foi criado para uma liderança. Eu acredito que o homem, sim, quando ele foi criado para um propósito. Você foi criado para um propósito. Você nasceu por um motivo. Você nasceu para uma razão de ser. Você não está aqui simplesmente para poder estar na terra e fazer o teu trabalho e ganhar o seu dinheiro e formar uma família e ter alguns filhos e aí envelhecer e ver seus filhos ter os filhos e os seus netos. E aí depois que você conquistou o que tinha que conquistar, deixar para outros usufruírem. Você não nasceu para isso. Você nasceu para coisas maiores, melhores e coisas eternas. Você nasceu para marcar a eternidade de outras pessoas. Você nasceu para poder fazer diferença no meio onde você está, aonde você vive. Você nasceu com um sonho de Deus. Ei, Tiago, você é um sonho de Deus. Ei, Armando, você é um sonho de Deus. Ei, Jorge, você é um sonho de Deus. Alexandre, você é um sonho de Deus. Yuri, você é um sonho de Deus. Wagner, você, Daniel, você que está aqui, você é um sonho de Deus. Antes mesmo de você, Aécio, estar no ventre da sua mãe, Deus ele já tinha sonhado contigo, já tinha projetado coisas grandes para a sua vida, meu irmão. Deus tem coisas grandes para você, Aécio. Muito grandes. Se prepara, meu irmão. Se prepara para o que Deus vai fazer na sua vida. Você não consegue pensar nem imaginar. A palavra de Deus, ela diz em Gênesis 2,15 o seguinte: o Senhor Deus colocou o homem no jardim do Éden para cuidar dele e cultivá-lo. Isso aqui simplesmente explodiu a minha mente, Yuri. Ei, Michel, quando eu li isso aqui, eu disse assim, poxa, meu irmão, isso aqui não é normal, como é que eu posso trazer uma palavra baseada num versículo desse, que simplesmente pode ser, que não diga nada tão, uau. Mas Deus, ele falou simplesmente, Jorge, tudo que o homem precisa fazer está nesse versículo, Rodrigo. O Senhor Deus colocou o homem no jardim do Éden para cuidar dele. Fala comigo, cuidar. E cultivar. Fala comigo, cultivar. Ei, Deus, ele te chamou para cuidar e cultivar. E eu parei para pensar sobre o que era cultivar. E cultivar é trabalhar para fazer que as coisas cresçam. Ei, escuta, se você trouxe essa palavra hoje para a sua vida, se você realmente permitir que essa palavra ela entre na sua vida, você nunca mais vai ser a mesma pessoa. Escuta o que eu estou te falando, porque hoje Deus ele ministrou algo muito forte no meu coração, que ele ia mudar a vida de pessoas aqui extraordinariamente. Cultivar, ele é exatamente trabalhar para fazer com que as coisas cresçam. Só que o homem originalmente ele foi chamado para cuidar de quê? Cultivar de quê, perdão? Cultivar do jardim do Éden. E eu parei de pensar, meu irmão, o que significa o jardim do Éden? E na mesma hora Deus ele me chamou o coração, meu irmão, o jardim do Éden, ele significa o meu reino. Ei, para pensar, o jardim do Éden era tudo o que existia, foi tudo que Deus criou. Era o reino dele, era com a presença dele, era tudo que ele criou em tudo em pura harmonia e contextualização. Era onde o homem ele vivia. O que estava incluído nesse reino? O que estava incluído dentro desse jardim do Éden? Tu sabe o que tinha lá? Talvez você pare, então, tinha umas plantas, tinha uns animais, tinha um homem, tinha Deus, mas o que tudo isso significa na nossa realidade hoje? Deus ele fala assim, olha, você vai cultivar e você vai cuidar do jardim do Éden, você vai cultivar e você vai cuidar do reino de Deus.
Agora, o que é que o reino de Deus significava naquele momento para os nossos dias de hoje? Primeiro, sabe o que estava incluído nesse jardim do Éden? Fala assim comigo: o homem em si. Ei, o homem, ele foi chamado para cultivar ali o reino de Deus. Olha aqui para mim, o reino de Deus, onde ele estava inserido, e ele fazia parte desse reino. Fala comigo assim: espírito, alma e corpo. Nós temos a missão de cuidar do nosso espírito, da nossa alma e do nosso corpo. Daquilo que é espiritual, daquilo que é emocional, que vem da psique, da nossa mente, dos nossos pensamentos, mas também do nosso corpo. O que entra no nosso corpo, como nós cuidamos do nosso corpo, também tem a ver. Só que não era só isso que estava lá dentro do reino de Deus. Também estava o quê? O relacionamento com o próprio Deus. A palavra de Deus fala que todos os dias Deus ia andar com Adão e Eva no paraíso. Era ou não, Alexandre? Era ou não, Rodrigo? Era. Ele estava ali para cultivar esse relacionamento com o Criador. Eu paro para pensar e eu queria que você a todo momento trouxesse para você o que eu estou falando. Falei sobre o homem em si, ou seja, você, espírito, alma e corpo, cultivar. Estou falando agora sobre o relacionamento com Deus, ou seja, a intimidade com Deus, mas não somente a intimidade com Deus. Deixa eu falar uma coisa. Ali foi onde surgiu a primeira igreja. O que é a igreja, gente? O que é? O corpo de Cristo. Pai, Filho e Espírito Santo sendo um só. O que é a igreja? Ela simboliza relacionamento com quem? Com Deus. Naquele momento ali, talvez não surgiu o primeiro nome na palavra de Deus escrito eclesia. Ou no hebraico. Mas ali tinha a primeira contextualização do que era ser igreja. Uma família indo se encontrar com Deus e andando com Ele no paraíso. Uau! Isso foi uma revelação para mim, brother. Como é que está sendo o teu cuidado com esse relacionamento com Deus e com o teu relacionamento com a igreja do Senhor? Só que Deus, ele falou, cara, tem mais coisas inseridas aí dentro. O que estava inserido no reino de Deus? O lar do homem. O homem, ele tinha a responsabilidade de cuidar do seu lar. Quem era o lar de Adão? Quem era o lar de Adão? Era ali o Éden, mas quem era que fazia parte do lar? O lar não é a casa, concreto, não. São as partes que formam a família. Era Eva. Eva e seus descendentes. Ele tinha que cuidar da sua família nuclear, sua esposa, os seus filhos, talvez o irmão, talvez o pai. Esse cultivar. Esse cultivar que o homem, eu e você, precisamos entender. De cuidar de nós mesmos. Fala assim, cuidar de mim mesmo. Espírito, alma e corpo. Fala comigo, espírito, alma e corpo. Cuidar do relacionamento com Deus. Fala comigo assim, intimidade com Deus e igreja. E cuidar do meu lar. Da minha casa, da minha família, da minha esposa, dos meus filhos, dos meus pais, se eu não sou casado. Só que não era só isso. Ele tinha uma responsabilidade lá. Ele tinha que cultivar o seu trabalho. O homem recebeu uma responsabilidade de cuidar do jardim, de dominar os animais, de não comer da árvore do conhecimento do bem e do mal. Ele tinha um trabalho a realizar ali, que é exatamente o que são os meus negócios, os teus negócios, a tua empresa. É o teu dinheiro, é o teu investimento, é o teu trabalho, é a tua profissão, é o teu sustento, o sustento do teu lar. Deus, ele deu um cultivar que nós precisamos fazer. O cultivar, ele é uma ação, Wagner.
que todos os dias eu preciso realizar para que cresça. A minha pergunta é: o que você está fazendo para o seu crescimento pessoal, espírito, alma e corpo? O que você está fazendo para o seu crescimento de intimidade com Deus e com a igreja? O que você está fazendo para o seu crescimento dentro da tua relação com o teu lar, com a tua família? E o que você está fazendo para o crescimento do teu trabalho? Só que Deus, ele falou o seguinte: olha, presta atenção, você precisa cultivar. Só que você precisa cuidar, guardar, cuidar. O que é esse cuidar, esse guardar? É proteger e sustentar o progresso já alcançado. Você cultivou e fez crescer, agora você precisa cuidar para isso não esvanecer, para que isso não venha diminuir. Nós somos homens, não sei se você está comigo aqui, muitos de nós somos muito bons em começar, sim ou não? Mas às vezes nós somos pegos aonde? Na constância, no permanecer, no continuar a dieta, no continuar o exercício físico, no continuar a estudar, no terminar o curso, em continuar a ser bom dentro de casa, em continuar a lavar os pratos, e quem significa falar Quem lava prato em casa aqui, levanta a mão. Uou! A minha terapia, meu irmão. É a minha terapia do lar, é essa. É a minha terapia. Eu chego, ó, aí fico viajando, escuto a água. O problema é a cagesse, né? Que aí depois, meu irmão, quando eu começo a lavar, aí eu viajo, aí eu, eita, meu irmão, glória a Deus, aleluia. E vendo tudo isso, sabe o que foi que veio? Eu e você somos a única criação, fala comigo assim, a única criação que foi criada à imagem e semelhança de Deus. Ei, Fábio, a única. Gente, a única. Tu tem ideia do que significa ser a única criação feita à imagem e semelhança de Deus? Isso é estratosférico, meu irmão. Isso é fora da caixa. A palavra de Deus fala em Gênesis 1, 26. Então disse Deus: façamos o homem a nossa o quê? Imagem, conforme a nossa semelhança. É aí que todo man, quem é man aqui? Aí quem pegou a visão e falou aú. Quem é man aqui? Nós precisamos viver essa realidade, mostrar essa realidade de Deus, simplesmente refletir isso, não simplesmente para o mundo, mas para mim, que a consequência é o mundo, Ítalo. Eu não preciso ser para o mundo, eu preciso ser para Deus, e o mundo ele vai ver minha luz, ele vai ver tua luz. Cara, hoje o Alexandre ele trouxe o Alexandre ele me conheceu antes de eu conhecer a Cristo. E em uma época eu tinha, por opção, me tornado flanelinha ali na Caixa Econômica, aqui onde está desativada. Por opção, mesmo por causa de droga. E eu ficava lá no meio da bandidagem. E ele me lembrou disso hoje. Andava armado, comprando, vendendo droga, indo e voltando, completamente perdido. Ali eu não refletia em nada à luz de Deus. Luquinhas, senta lá, Luquinhas. Valeu, meu filho. Senta aqui do lado do Jorge, aqui, ó. E aí, gente, eu não refletia em nada, nada. Fala comigo assim, nada. Nada à luz de Deus. Nada. Eu quase chorei ali na esquina, porque eu fui me lembrar do que eu já tinha vivido, e que minha família nem sonhava, porque eu era muito camuflado. Eu era camuflado. Tudo que era ruim,
jogava para o meu irmão já era holofote ali, e eu ficava nas escondidas, fazendo as minhas loucuras. E aí eu descobri um dia, meu irmão, que existia uma luz que brilhava dentro das pessoas que conheciam a Jesus. Eu comecei a entender que existia uma luz que eu precisava dela, eu precisava ser mudado e moldado, e eu comecei a entender que eu precisava cultivar algo e precisava cuidar desse algo. Eu precisava cuidar de mim. Eu precisava cuidar do meu relacionamento com Deus, eu precisava cuidar do meu lar, eu precisava cuidar do meu trabalho, do meu sustento. E muitas vezes nós homens, às vezes somos muito bons em uma área, sim ou não? E deixamos várias outras ali esquecidas. Não, porque eu sou muito bom em negócios. O cara é estrelado. Mas dentro de casa, na família, com a esposa, com os filhos, com o marido, está acabado. Às vezes é ótimo dentro de casa, mas com Deus não tem nada. E Deus, Ele nos chamou para nós vivermos uma vida uniforme ali, ó. Não é perfeita. Vamos ter variações, sim. Mas mais constante. Fala assim, mais constante. E aí eu parei para pensar e dizendo assim, cara, se eu preciso cultivar, fala comigo, cultivar e cuidar, e eu sou a semelhança e a imagem de Deus, essa minha masculinidade, essa minha hombridade, esse meu ser homem, ele requer uma postura, ele requer mudanças contínuas. Gente, requer na minha vida mudanças contínuas. E eu descobri, sabe o quê? Que quando eu não estou mudando para melhor, é sinal que eu estou caindo para cada vez pior, sem perceber. Pode ter certeza, se você não está crescendo, você está descendo. Se você está parando, eu estou a mesma coisa. Ah, meu irmão, esse mesma coisa é a maior enganação que existe. Estou no status quo, estou no platô, estou aqui. Ei, ser constante é uma coisa, estagnado é outra coisa. Sim ou não, gente? E aí, para poder exercer essa vida, essa masculinidade, essa hombridade, eu preciso simplesmente entender quais são os meus deveres, minhas responsabilidades. Eu preciso entender que o pecado, ele me afastou de Deus. Ele quebrou aquilo que era mais lindo e mais perfeito, nosso elo de ligação com Deus. E eu preciso entender que somente através de Jesus Cristo, fala comigo, Jesus. Ei, meu irmão, eu não sei onde é que você está no meio de tudo que você está vivendo. Mas se existe alguém que veio para mudar a tua realidade, se chama Jesus Cristo de Nazaré. Se existe alguém que veio mudar a tua vida completamente, se chama Jesus Cristo. E aí, meu irmão, eu fico imaginando, fala comigo assim, Pedrão. O Pedrão que andou sobre as águas, mas não vou falar sobre essa parte. Certa vez Jesus, ele começou a ensinar uma multidão. E ele chegou à beira de um mar. E ele disse, olha ali um barco. Vou subir no barco para poder comunicar melhor. Pedrão, Simão, afasta só um pouquinho aí. Me leva ali que eu quero falar com essa galera aqui. E ele começou a pregar para a multidão que estava ali. E aquele mar vinha, mar voltava, ondinha ali, e Jesus pregando. Ele terminou de pregar e ele falou assim, Simão, Pedro, fala o seguinte, me leva mais para o fundo. Simão olhou para ele, tinha acabado de chegar ali de uma pescaria, sem êxito algum.
não tinha pego nada. Beleza, vamos lá. Foi lá para o fundo, aí Jesus, com aquela mansidão dele, fala assim: ei galera, joga as redes aqui para esse lado aqui, ó. Pedrão olhou para ele e falou assim: mestre, a gente passou a noite toda e não pegou nada. Deixa eu falar uma coisa, tu é carpinteiro, eu sou pescador. Você cuida de madeira, prego, eu cuido de rede, peixe, eu entendo de mar. Mas, por consideração a você, eu vou lançar essas redes ao mar. Eles jogam as redes ao mar e, gente, a maior quantidade de peixes que eles nunca pegaram na vida, ao ponto das redes começarem a rasgar, o barco começar a afundar, e eles chamarem os outros barcos para ajudar a pegar aquela quantidade de peixe. Naquela hora, Pedro se dá conta com quem que ele estava falando. Ele se dá conta. Ele se dá conta. E aqui, gente, escuta bem isso aqui, ó. Está em Lucas, capítulo 5, versículo 8. Diz assim: quando Simão Pedro se deu conta do que havia acontecido, caiu de joelhos diante de Jesus e disse: por favor, Senhor, afaste-se de mim, porque sou homem pecador. Pois ele e seus companheiros ficaram espantados com a quantidade de peixes que haviam pescado, assim como seus sócios Tiago e João, filhos de Zebedeu. Jesus respondeu a Simão o seguinte: não tenha medo, Pedro. De agora em diante, você não será mais pescador de peixes, mas você será pescador de homens, de gente. E assim que eles chegaram na praia, com aquele horror de peixe, isso tudo aconteceu dentro do barco de Pedro, gente. O barco, o trabalho de Pedro, era o que ele fazia para viver. Olha o que fala a palavra. E assim que chegaram à praia, deixaram tudo e seguiram Jesus. Deixaram tudo. Eles deixaram o barco no cais. Eles queimaram as carroças. Eles se despediram dos seus pais. Eles começaram a seguir o Salvador, o Mestre, o Rabi, Jesus. E eu parei para pensar assim, cara, Tiago, João e Pedro, eles deixaram tudo. E eu parei para pensar um pouquinho sobre o que é largar o seu instrumento de trabalho para nunca mais voltar. Primeiro eu achei que era ser homem com H maiúsculo. Tem que ser caba macho para você dizer assim, cara, eu não estou muito mais ligado para as coisas da terra. Eu quero me focar em Jesus. Só que eu também entendi que Pedro, naquele momento, João e Tiago, filho de Zebedeu, eles estavam dizendo, sabe o quê? Agora, eu não vou focar só no trabalho. Eu vou cuidar de mim. Agora eu não vou cuidar só do peixe, do barco, mas eu vou cuidar do meu relacionamento com Deus e com a igreja. Agora eu não vou cuidar mais somente do meu barco e da minha pescaria, mas eu vou cuidar do meu lar. Vou cuidar da minha família. Eu vou dar foco certo àquilo que precisa da minha visão, da minha ação, da minha atitude. Mas isso não queria dizer que Pedro, João e Tiago deixariam de trabalhar. Significava que eles estavam agora priorizando, nivelando a sua vida. Eu vi também que deixar o barco no cais significa abandonar aquilo que atrapalha.
Para pensar um pouquinho, gente. O que está atrapalhando a tua vida? Existe algum pecado que está atrapalhando a tua vida? Existe alguma mentira, alguma vaidade, algum apego, alguma coisa? Existe algum sentimento, um rancor, um trauma do passado? O que está ainda sendo um obstáculo entre você e a sua melhor versão? O que está impedindo de você ser sincero com você mesmo? O que está sendo obstáculo para que você se conheça melhor e que você possa dar valor àquilo que precisa ser dado valor? Eu acredito que todos nós precisamos deixar algum barco no cais. Eu acredito que todos nós precisamos aprender a cultivar o que precisa ser cultivado e a cuidar de tudo isso que está crescendo. Porque se você parar de cuidar daquilo que está crescendo, isso vai morrer. Porque quem para de cuidar significa falta de zelo, falta de amor. Às vezes é um amor para com o seu pai, com a sua mãe, com a sua esposa, com o seu filho. Às vezes é o que você precisa dar atenção, que você não tem dado atenção, e talvez seja o próprio Deus. Há quanto tempo você que está aqui não tem parado sinceramente e verdadeiramente buscado a Deus com toda a tua alma, de todo o teu coração? Gente, desculpa, mas eu acredito que igreja é um local de transformação, sabe assim? É um local de mudança. É um local onde nós estamos sendo aqui privilegiados, sabe de quê? De sermos levados a um outro nível. Eu acredito sim que abandonar e deixar o barco no cais significa eu assumir os meus deveres, minhas responsabilidades como homem. Significa eu me levantar e dizer assim: cara, eu sou um líder que preciso agir, tomar a atitude certa hoje. Ei, para de procrastinar. Ei, se tu não pediu perdão, pede perdão. Se você ainda não perdoou, perdoa, meu irmão, mas não para. Não para, sabe por quê? Porque aquilo que Deus quer fazer na tua vida vai precisar de uma atitude, uma mudança tua de dentro para fora. Você vai precisar sair da sua caixinha, da sua maneira de pensar. Você vai precisar abandonar antigos pensamentos, antigas ideias, filosofias, ideologias e começar a entender que existe um Criador que deu a vida por você. Gente, Deus ele falou claramente algo para mim hoje, sabe? Nesses dias, na realidade. E ele falou assim: Jorge, esse ministério de homens, escuta o que eu vou te falar, ele tem um propósito para existir. E Deus ele me deu a visão desse ministério de homens. E eu vou ler para você o que foi que Deus falou. Primeiro te dizer que o nome men significa homens em inglês, M-E-N. E cada letra tem um significado, é um acróstico ou um acrônimo. M, mentalidade. E, espiritualidade. E N, nobreza. São os três valores pelos quais esse ministério ele vai perseverar em trabalhar em cada pessoa envolvida aqui. Porque a nossa visão como ministério é essa. A nossa visão é fortalecer homens para se apropriarem da liderança de seus lares, negócios e relacionamentos, através de uma mudança de mentalidade, fortalecimento da espiritualidade e a prática da nobreza. É através de uma mudança de entendimento da gente que nós vamos nos tornar maiores e melhores. E eu queria que você se imaginasse aí a tua melhor versão. Como é que seria a tua melhor versão espiritualmente falando? Quantas vezes você se encontraria com Deus? Quanto da Bíblia você leria?
Quantos cultos você participaria? Como você se envolveria na igreja? Como você teria um contato com Deus? Ei, deixa eu te falar uma coisa. Deus, Ele não precisa da gente. Deus não precisa de mim, não precisa de você. Deus, Ele quer a mim, quer a você, é diferente. Deus, Ele deseja a gente todos os dias, Ele quer, Ele tem um desejo por mim e por você, meu irmão. Por isso Ele quer nos transformar, para que a gente chegue à altura de varão perfeito, para que a gente seja como Jesus, não Jesus, mas como Jesus. Você não tem que ser perfeito para estar aqui, meu irmão. Você não precisa ser 100%, porque não tem ninguém 100%, começando por mim. Mas tudo que você precisa é ter uma real e verdadeira vontade de mudar e crescer e ser transformado por Deus. Tudo que você precisa é entender, meu irmão, que é a sua decisão. Escuta, queria muito que você estudasse isso aqui, ó. Vou até subir no barco para você prestar mais atenção. A sua decisão afetará muitas gerações. A sua decisão de hoje vai afetar muitas gerações. As dos seus filhos, as dos seus netos, as dos seus bisnetos, dos seus sobrinhos, seja lá do quem for. Deus, Ele está levantando essa geração de homens aqui, gente. Quem é amém aí? Deus está levantando essa geração de homens aqui para mudar a realidade do seu lar, para mudar a realidade dos seus negócios, para mudar a realidade dos seus relacionamentos. Mas primeiro, aqui, ó, tudo começa aqui, ó, Robert, é aqui, ó, é aqui, gente, é aqui, Charles. Joel, é aqui, meu irmão, é aqui, meu irmão, é aqui. E foi naquele dia que Pedro, no barco, ele se ajoelha diante de Jesus e fala assim, ó, afasta-se de mim porque eu sou pecador. Ele fala assim, meu filho, eu não vou me afastar de você nunca. Na realidade eu vou lhe transformar. Você vai deixar de ser pescador de peixes e você vai pescar homens. Sabe qual é a tua missão, irmão? Sabe o que Deus, Ele ministrou no meu coração? Que cada um aqui, cada homem aqui vai discipular um outro homem, vai trazer um outro homem aqui. Sabe para quê? Para que esse homem, ele venha ter seu lar transformado, venha ter seus negócios restaurados, venha ter seus relacionamentos curados. E aí ele chegue para Jesus e fale assim, Jesus, eu sou um pecador, afasta-se de mim. E aí Jesus fale para ele assim, meu filho, eu nunca vou me afastar de você. Na realidade eu vou te transformar. Você vai deixar de ser pescador de peixes e se tornará pescador de homens. E esse homem vai se levantar outra vez e vai vir trazer outra pessoa. Simplesmente por causa do teu amor, por causa da tua entrega, por causa do teu compromisso, por causa daquilo que Deus fez na tua vida, para a sua vida, Ele vai fazer através da sua vida. Tudo o que Deus faz através de nós começa com aquilo que Ele fez conosco e em nós. E aqui tem vários testemunhos que eu conheço de pessoas que passaram por grandes batalhas na vida, desafios enormes, cada um com seus problemas e suas realidades, mas todos aqui, até aqueles que eu não conheço, eu sei que passaram. E Deus quer usar isso. Deus quer mudar a sua história hoje, para que você possa ser canal de mudança. Sabe para quê? Para que um dia a gente não tenha somente essa quantidade de homens, mas para que um dia a gente tenha que talvez ir até para outro lugar, porque não vai caber com a quantidade de homens que vão estar aqui sendo transformados por Deus. Por isso eu queria que você nesse momento ouvisse esse louvor.
que você precisa abandonar hoje? Começasse a falar com Deus: Deus, eu quero mudança na minha vida. Começa a falar. Deus já sabe o que o meu coração está falando. Não, mas Deus quer escutar com a tua boca, porque a boca fala aquilo que o coração está cheio. Começa a pedir: Deus, transforma a minha vida, muda a minha história, transforma a minha mente, transforma o meu caráter, transforma, arranca de mim. A hora agora, a hora é agora de você pedir para que Deus arranque a sua vaidade, a sua mentira, a sua inveja, o seu apego aos bens materiais, a sua ganância, a sua avareza. Só tenho Deus, palavras de vida eterna, pra onde eu irei? Não tem outro lugar, meu irmão. Se eu não tenho pra onde voltar, só tenho a ti, Deus, palavras de vida eterna. Mais uma vez, pra onde nós iremos? Se eu não tenho pra Quando a onde gente afunda, quando a gente larga a água, a gente não tem onde voltar. pra onde eu irei? Se eu não tenho pra onde voltar, se eu não a ti, Deus, palavras de vida eterna. E aí eu queria, de olhos fechados, você pudesse, nesse momento, permitir com Deus que Deus tocasse sua vida ainda mais por um momento. Talvez hoje você precise decidir por Jesus. Talvez tudo que você precisa deixar hoje são ideologias, filosofias, ideias pessoais. Talvez o que você precisa abandonar é o apego às coisas materiais. Talvez o que você precisa abandonar são comportamentos, são emoções, talvez são até coisas na sua vida. Mas hoje você precisa tomar uma decisão na sua vida. Você precisa receber ou se reconectar. Talvez você está aqui hoje e você já foi conectado com Deus muito, e você está afastado. E hoje é o momento de fazer como Pedro fez. Pedro virou para Jesus e falou: Jesus, afasta de mim que eu sou pecador. E no momento que a gente faz essa oração, a gente está falando a mesma coisa. Se você é essa pessoa que deseja confessar Jesus Cristo como Senhor, eu não estou falando de participar de uma religião, eu estou falando de intimidade com Deus. Eu não estou falando como você vai conseguir, isso não é agora. O que você precisa é o que você precisa fazer. Ou talvez você hoje precisa se reconectar com Deus. Se você é essa pessoa, levanta a tua mão esquerda aqui no coração, meu irmão. Amém. Tem mais alguém que hoje deseja entregar? Amém, meu irmão. Tem mais pessoas, tem mais homens que precisam hoje de uma mudança e precisam de chamar esse Deus de Senhor. Levanta a tua mão se tu é essa pessoa, meu irmão. Esse é o dia, esse é o momento, essa é a hora. Ele quer te transformar de pescador de peixes em pescador de homens. Esse é o momento, não deixa para amanhã. Não deixa para amanhã, amém, meu irmão. Amém, meu irmão. Glória a Deus, glória a Deus. Levanta a tua mão se você é essa pessoa. Se você é essa pessoa, permite com que Deus te toque. Oh Deus, aleluia. De olhos fechados, todos os homens aqui, repita a oração comigo que diz assim: Jesus, fala com força, Jesus, eu te entrego a minha vida, o meu coração, a minha mente, as minhas emoções e o meu corpo. Te confesso como meu único Senhor e o meu único Salvador. Me perdoa pelos meus pecados e me ensina a caminhar como o Senhor caminhou, em nome de Jesus Cristo.